Boa noite, queridos irmãos. Vamos então serenar os nossos corações, mentalizar Jesus, entrar em contato com os nossos benfeitores espirituais que estão conosco nesses momentos, para que todos nós possamos sair daqui auxiliados por esses corações bondosos que tudo fazem para nos ajudar. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos conversar com Jesus. Amigo divino, diante da sua presença, diante da presença de amigos benfeitores espirituais que estão conosco, que realizam as tarefas no campo da assistência a todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, nós te pedimos, Jesus, que nos dê forças para continuarmos as tarefas junto a todos com o amor verdadeiro, com a boa vontade de trabalharmos em Teu nome, na Tua obra do bem aqui na terra. Abençoe os nossos irmãos encarnados, os desencarnados presentes, aqueles que os seus nomes estão nesse momento já inscrito no nosso livro de prece, todos possam receber a visita de Jesus, essa luz que aquece os corações. E que todos aqueles que ainda não puderam estar conosco, encarnados, possam também ser ajudados, os nossos lares possam receber a visita de tantos amigos, de tantos irmãos que estão nos ajudando e também poderão ajudar os desencarnados que convivem conosco no nosso teto. Abençoe a todos e nos ajude a refletir nas lições da noite para levarmos nesta noite as bênçãos do entendimento. Que assim seja. Vamos estudar uma lição que nos trará ajuda para o nosso entendimento, para as nossas dificuldades, que muitas vezes nos aflige o coração e não sabemos como agir, o que buscar para beneficiar a todos nós. A lição de hoje do livro Religião dos Espíritos, ela nos traz: examina a própria aflição, para que cada um de nós possamos examinar por que estamos aflitos. Vamos nos conhecer, buscar nos conhecer o motivo da nossa aflição. E ele começa dizendo assim, é o nosso irmão também, Emmanuel, através do Chico: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Muitas vezes, nós nos afligimos e criamos assim em volta de nós tempestades difíceis de se resolver. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Cada aflição que sofremos, ele coloca para nós aqui o tipo e o nome especial de devidas aflições que trazemos conosco. E Emmanuel diz: a aflição do egoísmo chama-se egolatria. E aí a gente foi buscar, para simplificar para todos nós nesse momento, que egolatria, ela significa que é uma pessoa que faz tudo por vaidade. É o egoísmo. Não tem humildade. Considera todos inferiores e cuida apenas de seus próprios interesses. Vamos verificar, como estamos agindo. Porque a gente está aflito, porque a gente é egoísta demais. A gente quer tudo para nós, menos os outros, Então, a aflição do vício, veja bem, ele coloca o nome adequado em cada aflição. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. Quando a gente fica agressivo, a gente fica encolerizado,
A aflição do crime chama-se remorso. Depois da ação, né, estamos comprometidos, aí nos vem o remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A gente não tolera os outros, só a gente, né? Então, é uma aflição, é um fanatismo. E é a intolerância que nós temos para com os outros. A aflição da fuga chama-se covardia. Fugir às tarefas necessárias nossas, principalmente as tarefas espirituais, Emmanuel coloca para nós que vai nos trazer aflições, porque a gente fugiu às tarefas, e se chama covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. Olha só, as colocações, a gente pode ir refletindo, né, para saber o que nós estamos sentindo, o porquê das nossas aflições. As aflições da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem, porque somos indisciplinados, tudo em nossa vida fica desordenado, né? A aflição da brutalidade chama-se violência. E a gente diz, né? Muitas vezes, não, eu não sou violento, mas a brutalidade, o jeito que se fala, a maneira que se porta diante das pessoas, se chama brutalidade. E essa brutalidade é uma violência, né? A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Olha só, bem colocado, né? Cada aflição tem um nome. E a aflição da vaidade, ela se chama loucura. A vaidade pode nos trazer, né, loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A gente é tão indiferente às coisas, aos acontecimentos, né, às dores dos outros, que a gente também passa a ficar desanimado. Ah, não vou fazer, não vou trabalhar, né? E a gente também desanima. E a aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. O ciúme cresce tanto em nós que a gente se sente aflito, desesperado. E a aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Da criatura, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Veja bem, né? Cada um de nós trazemos essa aflição. Ou uma ou outra, a gente está mantendo dentro de nós. É conquista nossa. Vamos buscar nos corrigir, né? Para ficarmos menos aflitos. E ele termina dizendo assim: a aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos no sumo bem, contudo sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar aflições maiores da vida, e por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor, paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurado os aflitos. Veja bem, cada aflição que passa por nós, que sentimos, né? Emmanuel qualificou com nomes adequados para cada aflição nossa. Nós podemos chamar a aflição da inveja, da preguiça, né? A gente às vezes mantém, que não temos um tempo, mas às vezes a gente tem tanta preguiça de fazer as coisas, né? Então essa aflição aí vai trazer para a gente misérias no futuro, né? Porque nós vamos ver o que poderíamos ter feito se a gente tivesse realizado a nossa tarefa no momento oportuno. E o Evangelho, nós vamos fazer ceifa de luz, a lição 14, indicação fraterna.
Então, essa lição vai nos ajudar, né, a livrar-nos de tantas aflições, porque nós aprendemos que cada tipo de aflição, ela está nomeada com um nome trazido por uma doença que trazemos, né? É uma doença que trazemos. Então, a indicação fraterna vai nos ajudar a amenizar as nossas aflições, as nossas dores. É de Pedro, e ele diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Veja bem, às vezes a gente pensa de fazer uma tarefa muito grande, né? Eu não posso, eu queria fazer uma tarefa muito grande, mas a gente serve com o pouco que você tem, né? E cada um tem o seu dom, tem um jeito de falar melhor que o outro, tem um olhar diferente, né? Tem uma palavra fraterna. Então, cada um vamos servir como estamos conosco habilitados. É Pedro, capítulo 4, versículo 10. E ele diz assim: este é o caminho para o necessário burilamento. Veja bem o caminho, né? Trabalhar, aprender, sofrer, dar a presença e colaboração na causa do bem. Olha o caminho fraterno para nós, para aliviar as nossas aflições, para curar as nossas aflições, né? Esse caminho é necessário ao burilamento, à nossa melhoria espiritual. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. Está sempre presente no trabalho do bem, aonde estivermos, né? E ele diz assim, mano, o amor, veja bem o que representa o amor para todos nós. O amor encerra em si as leis do universo. Veja bem, quem ama está caminhando dentro das leis do universo. E tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Meu Deus, né? O amor, ele encerra todas as leis do universo. Amando, você compreende, você é mais humilde, renuncia, né? Você faz tudo dentro do amor. Mas o contrário, né? Ele pode nos trazer grandes prejuízos, porque ele volta contra nós mesmos. Aceita deste modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. E a gente foge, né? E a gente deixa para amanhã. E a gente dorme no caminho. Então, não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais, cada dia mais, né? Aí ele diz, o suor do trabalho confere experiência. Mas por que eu tenho que trabalhar, né? Porque vai me conferir mais experiência, mais sabedoria. Muitas vezes a gente aprende nos trabalhos espirituais, por exemplo, mais que está nos livros. Os livros, a teoria é uma, mas a vida, o movimento da vida, aquele que sofre chega para a gente falando, olha, eu descuidei da minha responsabilidade, eu deixei para depois, está aflito, está desesperado. Ele está falando, nós não vamos mentalizar, né? Puxa vida, não, eu posso também sair do corpo e me encontrar na mesma forma. Ele está dizendo que se cuide, né? Porque você também pode passar pela mesma aflição que eu. A lágrima de aflições acende a luz espiritual. Beleza, né? As lágrimas de aflições, que a gente nunca quer, dor, aflição, ela acende a luz espiritual dentro de nós, porque a gente vai buscar Deus, vai buscar Jesus, os nossos benfeitores, prece, né? A gente vai mudar a nossa vida. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem, né? Por que eu estou passando pela dor? Que mensagem eu estou recebendo? Qual é o motivo de estar doente? Então, quando a dor nos visitar, vamos refletir na mensagem que ela traz para nós. Não há sofrimento sem significação. Tem um motivo.
significa algo em nós. É um grande aprendizado. Uma aflição, uma dor, vem trazer para nós mensagens benéficas, dependendo de como entendemos, né, o nosso sofrimento, dependendo de aprender a mensagem, refletir na mensagem. Não fosse a prova, e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Se a gente não passar pela prova, né? A gente fica parado mentalmente. Por que isso? Por que aquilo? Mas quando a gente passa pela prova, seja ela qual for na nossa vida, a gente consegue entesourar compreensão e discernimento. Eu errei assim, por isso eu estou sofrendo, por isso essa prova veio para me ajudar a me aproximar de Deus. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência. O erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração. Veja bem, a gente erra, né? Quando a gente cai na real, né? Vai refletir, meu Deus, por que eu errei? Aí amolece o nosso coração. A fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis do semelhante. Mesmo na crise que te estrangula a sensibilidade, ser fiel ao ideal de servir, não esmoreça. Não espere por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de ti. E a gente quer descansar, né? Uma folguinha, um dia de descanso, nos faz bem. Mas o recado dos benfeitores espirituais nos diz: não espere por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de ti. Porque se a gente estiver parado, sem paz, aflito, né, a gente não consegue ficar bem. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução, para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada, e conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Olha que lição, né? Simples, mas a gente traz grandes dificuldades, né, de vivenciar os ensinamentos de Jesus. E ele diz como o fruto fala da árvore, né? Por exemplo, uma manga a gente já sabe, essa é uma mangueira, porque ela dá manga. O outro é limão, porque dá, né, limoeiro e tal. E o serviço nosso aqui na terra, do servidor aqui, vai testemunhar quem é o servidor, quem é o trabalhador, aquele que é responsável, que não deixa suas tarefas, né, que cumpre os seus deveres espirituais, materiais e todos os deveres que a vida nos oferece. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para a gente prosseguir sempre refletindo nas nossas aflições também. Por que eu estou aflito? O que aconteceu comigo? O que eu fiz, né, para estar nessa condição? Eu vou começar a me curar, porque eu vou iniciar um tratamento interno meu de paz e de consciência. Que Jesus esteja conosco sempre e sempre, que assim seja.